boa noite. É um privilégio muito grande de estar aqui com vocês, né? Mais uma vez louvando o Senhor, agradecendo a Deus, né? Por tudo que Ele é e tudo que Ele tem feito por nós, né? Uma grande celebração. E também eu estou alegre porque passei o teste cardíaco para subir até aqui, né? Na minha idade, qualquer teste dessa tá bom quando passa, né? Tá bom demais, né? Mas, amados, eu quero pensar com vocês nesta noite um pouquinho sobre este tema: Jesus, o centro do Evangelho. Não parece um assunto novo e que não é, mas eu quero pensar de novo com vocês sobre essa ideia que Jesus realmente é o centro deste Evangelho que nós pregamos. E para começar, eu quero colocar para os irmãos duas declarações que Jesus fez enquanto Ele estava aqui na terra, e também duas perguntas que Ele fez para os seus discípulos. Então vamos pegar as nossas Bíblias e vamos abrir no livro de João. A primeira declaração nós encontramos em João capítulo 17, e versículo 3. Jesus declara, dizendo, João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então ele declara, a vida eterna é esta, de conhecer o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. E a segunda declaração, se voltamos para capítulo 15 de João, e versículo 5. A outra declaração importantíssima que Jesus fez. João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer que tem consequência para a eternidade. Tem muita gente fazendo muita coisa sem Deus no mundo, mas não tem nenhum valor para a eternidade. Agora, a primeira pergunta nós encontramos em Mateus capítulo 16:15. Pode abrir, não precisa abrir, porque é uma situação que nós conhecemos muito bem, quando Jesus estava andando com os seus discípulos, perguntando quem é que as pessoas estavam dizendo que Ele era. E em Mateus capítulo 16:15, Ele disse, mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Uma pergunta importante para os discípulos e uma pergunta importante para nós. Quem dizeis que eu sou? E a outra pergunta nós encontramos em João 21:15. Aquela vez que Jesus estava com Pedro, depois da ressurreição. E quando ele olha para Pedro, depois que Pedro tinha negado dele, ele disse para Pedro, amas-me mais do que estes outros? Amas-me mais do que estes outros? São declarações e perguntas fortes e importantíssimas que não podemos ignorar. Na verdade, podemos resumir estas 4 perguntas, essas declarações e perguntas, em 4 perguntas para a gente perguntar a nós mesmos. Então eu quero desafiar vocês com essas 4 perguntas hoje à noite. Vamos começar? Em primeiro lugar,
Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Muitas religiões gostariam que você o reconhece como um bom homem, o bom profeta. Outros que ele era simplesmente um homem de bons ensinamentos e princípios. Outros que ele era um bom filósofo. Mas quem é Jesus para você? Essa é a pergunta que nós precisamos cogitar. Quem é Jesus para você? Não importa o que os outros pensam sobre Jesus. Quem é Jesus para você, meu amado, nessa noite? Quem é Ele para você? Segunda pergunta. Você o conhece? Você o conhece? Essa pergunta é muito mais do que inquirir se você conhece alguns fatos sobre a vida de Jesus. Você o conhece com a mesma intimidade que conhece o seu cônjuge. Pois a Bíblia relata que nós somos a noiva de Cristo. Então, o que você está fazendo para desenvolver intimidade com Jesus? Pois Ele é o nosso noivo. Terceira pergunta. Você está permanecendo nele? Você procura viver nele? E deixa Ele viver em você? Você se preocupa com a presença de Deus na sua vida diariamente? Você preocupa, reconhece a presença de Jesus na sua vida diariamente? Porque Ele está em nós, não está? A Bíblia declara que Ele está em nós. Você reconhece essa presença de Jesus? Você é sensível a esta presença e ao fato que você é a encarnação de Jesus aqui na terra? As pessoas ao redor de você sabem que Jesus está vivo em você. E a última pergunta é essa. Você o ama mais do que qualquer outra pessoa ou coisa aqui na terra? Você ama Jesus mais de qualquer outra pessoa ou outra coisa aqui na terra? Você ama Jesus verdadeiramente com todo o seu coração, força e alma? Qual é a demonstração deste amor que você tem por Jesus no dia a dia? Diante de uma igreja desacreditada nas nossas sociedades, essas perguntas eu acho que são muito importantes para todos nós. Então vamos ver se a gente entende isso um pouco melhor. Vamos para Colossenses. Eu quero ver com vocês hoje à noite umas declarações do apóstolo Paulo no livro de Colossenses. Em capítulo 1, versículo 9, ele ora pelo povo dessa igreja de Colossos. Ele ora pelos colossenses, dizendo: por essa razão também, nós desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transporteis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então essa é a oração que ele está fazendo por eles. Mas essa oração tem uma finalidade. Ele está orando com uma proposta que ele está vendo, ele está prevendo na vida dele. Se você olhar em versículos 10 a 12, você vai ver a visão que o apóstolo Paulo tem para este povo. Que eles vivem de modo digno do Senhor, para o agrado dele. Viver de um modo digno ao Senhor. Que eles ficam frutificando em toda boa obra. Que eles crescendo no pleno conhecimento de Deus. Lembra que nós lemos em João 17:3?
que a vida eterna é essa, que conhecem a Ti, o único Deus. Então Paulo está orando que eles crescem no pleno conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, tendo perseverança e longanimidade com alegria. Essa que eu acho muito interessante. Perseverança e longanimidade com alegria. Passando por provas, passando por dificuldades com alegria. Eu preciso crescer nessa área, não sei de vocês. Né? E sempre dando graças ao Pai. Olha essas coisas aqui. Vive de modo digno do Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, tendo perseverança e longanimidade com alegria e sempre dando graças ao Pai. Será que isso aqui não é uma descrição de um cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus? Então ele está orando com finalidade na vida deles. Que isso acontece na vida deles. Acontecesse. Qual o ponto de partido para que tudo isso pudesse acontecer na vida deles e em nossas vidas hoje? Paulo agora vai dizer o ponto de partida. Ele vai dizer a parte principal. O ponto de partida, sabe qual é? Jesus. Jesus. Jesus é o centro de todo o universo. Ele é o centro de tudo. Mas existe um lugar que ele não vai invadir. Jesus, como Rei dos Reis, como centro de todo o universo, existe um lugar que ele não vai invadir. É no centro, no trono do seu coração. Ele não vai invadir. Você precisa o convidar para habitar dentro de você. E ele só vai habitar em você quando achar um ambiente agradável para ele. Ele é o Rei dos Reis, mas não invade o coração de ninguém. Você o conhece, você o ama. Olha o que Jesus fez para permitir este relacionamento com Ele. Vamos agora nos versículos 12 e adiante. Primeiro, Ele nos libertou do império das trevas. Versículo 13. Satanás